E aí, gente, beleza? Hoje estamos aqui para falar um pouco do reino animal, mais especificamente sobre os platelmintos, né? Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já ouviram falar de germes e vermes? Mas vocês sabem qual é a diferença entre um germe e um verme? Bom, o termo germe, ele surgiu lá no século XIX e ele é atribuído a todo ser microscópico. Ser microscópico, a gente enquadra aqueles como bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários. Os seres que a gente classifica como verme, né? Então veja, germe e micro-organismo são sinônimos. Os vermes já são seres que a gente consegue ver, tem uma dimensão maior. São seres que têm um corpo alongado, um corpo mole, não tem pernas ou patas e são invertebrados, podendo ou não causar doenças na gente, né? No ser humano, as chamadas verminoses. Vocês imaginem que esses vermes, o termo verme é um termo bem variado, né? É um termo de um grupo polifilético, porque a gente enquadra várias espécies de várias classes de animais aí. Os vermes seriam agrupados nos platelmintos, nos nematelmintos e nos anelídeos. Se a gente for somar todos esses vermes, chega a quase mais de 310 mil espécies. Esses vermes, apesar de terem uma organização corporal bem simples, eles têm uma série de adaptações, de hábitos diferentes, e essas variações são importantes durante o processo evolutivo dos animais. Imagine você um verme que passa de milímetros a... chuta um tamanho aí. Não. Mais de um prédio de 50 andares. Imagine um verme desse comprimento. Existe sim. Depois a gente fala sobre ele. Hoje, né, nós vamos falar sobre os platelmintos. O meu nome é Wellington Sibaldi e eu sou professor de biologia. É essa a nossa aula de hoje, ok? Bom, vamos lá, né? O termo platelmintos, ele vem do grego, né? E a gente tem plate, que significa achatado, e elmis, que significa verme. Então seriam vermes achatados. Esses vermes, esses seres, são achatados dorso-ventralmente. Então existe um achatamento dorso-ventral. Isso de certa forma é bom, porque permite uma maior aerodinâmica ou hidrodinâmica, né? Uma menor resistência do ar ou da água, garantindo uma melhor locomoção para esses animais. Além disso, eu consigo ter aí já além da região posterior e a região ventral, dorsal, né, ventral, eu consigo ter uma região anterior e uma região posterior. Esses seres, eles costumam viver em ambientes aquáticos, a grande maioria, seja ducícolas ou marinho, né, o ambiente, ou mesmo em ambientes terrestres, mas tem que ser ambiente úmido e sombrio, visto que eles têm uma grande capacidade de desidratação, porque não tem células especializadas para evitar isso. Então eles ficam constantemente secretando muco. Nesse grupo a gente encontra algumas novidades bem interessantes, umas 13 novidades bem interessantes. A primeira é que surge pela primeira vez o sistema, não seria o sistema, eu poderia dizer, como é que eu posso dizer, a simetria. Eles possuem a simetria bilateral. É como se eu cortasse o animal ao meio e eu tivesse um lado direito e um lado esquerdo. Observe aí na imagem, cortando-se um avião. Você tem o lado esquerdo e o lado direito, né? Se você cortar um animal como uma planária, que aparece aí na imagem,
você vai observar que eu consigo separar longitudinalmente o lado esquerdo e o lado direito, e o lado anterior e o lado posterior. Nos seres antes dos platelmintos, como por exemplo os quinidários, não há essa simetria, há uma simetria radial. Eu não consigo ter uma divisão bem simétrica. Outra novidade evolutiva é que surge pela primeira vez, além dessa simetria, eu posso dizer que esses animais eles são protostômios. Começa a surgir pela primeira vez, a primeira cavidade para se comunicar o meio do sistema digestivo interno com o externo, a boca. O seu tubo digestório se comunica com o externo com a boca. Outra é a presença dos 3 folhetos embrionários. Esses animais eles são triblásticos, eles têm a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Tendo a mesoderme, há a possibilidade de aparecer então o celoma, mas esses não têm celoma, eles são acelomados. Então vamos ver a diferença, né? Os seres celomados são aqueles seres que durante a fase embrionária, a mesoderme, ela vai formar uma cavidade entre o intestino, vai se formar uma cavidade entre essa mesoderme, separando o intestino da parte do tecido de revestimento. Os seres pseudocelomados, essa mesoderme não origina uma cavidade. Na verdade, eles têm pseudo, falso, né? Um falso celoma, uma falsa cavidade que se originou não da mesoderme, mas sim lá da blastocele, durante a fase de blástula. Os platelmintos, eles são acelomados. Quer dizer não. Então, entenda. Imagine aí a planária, você faz um corte transversal nela, né, no sentido do diâmetro, e quando você olha, né, essa planária no sentido do corte, você vai ver o tecido de revestimento, o tecido de preenchimento e o intestino. Então, uma ideia, imagine você vai assar uma linguiça no fogo, no churrasco, né? Vai fazer um churrasquinho lá e vai preparar uma linguiçazinha toscana e tal. A pele do platelminto, aí comparando, fazendo uma analogia, seria originada da ectoderme. A massa muscular, a carne, seria a mesoderme, originada por ela. O palito que você colocou dentro seria o intestino. Esse intestino, então, eu vou ter envolvendo ele a endoderme. Veja, tem cavidade aí para guardar esse intestino? Ele não está grudado direto no músculo, né? Não tem cavidade. Então eu diria que esse animal aí é acelomado. Por isso que os platelmintos são acelomados. Não formam cavidade para abrigar o intestino. Veja que na gente que é celomado, ser humano, se você abrir um ser humano, se você abrir uma galinha, você vai preparar o peru no Natal, no Ano Novo, sei lá. Quando você abre ele, abre a costela, você vê, tira as vísceras, intestino, estômago, moela, tal, tira tudo, você vê que fica um buraco. Esse buraco que abriga os órgãos foi formado por causa desse celoma, é o celoma. Os platelmintos não têm isso. Eles têm um sistema nervoso, pela primeira vez, uma outra característica, uma novidade aí. É o primeiro sistema nervoso ganglionar. A gente entende que gânglios nervosos seriam agrupamentos de células nervosas, né, de nervos, que vão formar uma maior percepção do ambiente e uma melhor resposta. Esses gânglios eles se concentram na região anterior, formando uma área de cefalização. Não existe cabeça ainda para esses animais. Há uma cefalização, um início. E característica desses vermes é que o sistema nervoso, diferente da gente, que é na região posterior, central, o dele se distribui pela região ventral. E ele se espalha por todo o corpo e se concentra mais na região anterior, garantindo uma melhor percepção. A região posterior mobiliza esse animal, né, durante essas situações. Na região anterior, não estamos falando em cabeça,
e tem duas estruturas que parecem óleos, são os ocelos, óleos primitivos que não veem imagens, eles só percebem, só captam intensidade luminosa, diferentes intensidades, claro, escuro, né, sombrio, mas isso é importante porque vai proporcionar lá na frente o aparecimento dos olhos. Além disso, o sistema excretor, eles têm um sistema excretor, não tem rins, né, não tem néfrons, eles têm os primitivos dos néfrons, que são as estruturas filtradoras que vão limpar, né? São os protonefrídeos. Esses protonefrídeos, eles se comunicam com o tecido de revestimento e eles têm na região posterior, na região dorsal, só quer dizer posterior, na região dorsal, eles têm um tubo, né, excretor que vai eliminar os resíduos do metabolismo celular e na outra região um conjunto de células chamadas de células flama, que no seu interior tem flagelos e elas são cheias de cílios. Esses cílios ficam vibrando, né? Olhando do microscópio, eles ficam flamejando, como uma bandeira balançando, né? Ou como uma chama flamejando. Daí o nome de células flama. Função: liberar a água do corpo, né? E também liberar os outros resíduos do metabolismo celular. A gente pode dizer que o sistema circulatório é ausente, eles fazem a troca de substâncias por difusão, entra nas suas células e sai das suas células, né, pela boca ou pelo corpo dele, por difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, o oxigênio vai entrar pela pele desses animais, chega na sua célula, não precisa um sangue, não tem um sistema circulatório para isso. Por difusão, quando tem muito gás carbônico dentro, esse gás carbônico sai. As excretas da mesma forma, sendo que pelo tubo, os resíduos que não foram aproveitados, né? Como esse animal só tem uma abertura, a boca, ele come e defeca pelo mesmo lugar. Imagine. Ainda bem que a gente evoluiu, né? Seria estranho, né? Um beijo, algo assim. Então esses animais têm a boca, tem uma estrutura, uma faringe protátil. Você vê que essa faringe, você tem a boca e a faringe é fora do corpo desse animal. Esse animal então vai secretar enzimas digestivas no alimento, restos orgânicos em decomposição, por exemplo. Ele suga esse alimento, digere de novo no seu intestino, na sua cavidade intestinal, que é bem difusa, né? A cavidade gastrovascular se espalha pelo seu corpo e secreta mais enzimas. Essa digestão então vai terminar dentro da célula. Então vejam aí, se eu considerar dentro e fora do corpo, eu vou ter digestão extracelular, porque jogou enzimas, e intracelular, porque foi dentro. Se eu considerar na célula, digeriu fora da célula e digeriu dentro da célula. Então ele tem digestão extracelular e intracelular, assim como os quinidários. A gente pode dizer agora com relação à reprodução. A reprodução desses seres, ela pode acontecer da maneira assexuada e sexuada. Assexuada pode ocorrer por fissão binária, né? E regeneração. Na fissão binária, o ser ele se divide em dois. Na regeneração, como o próprio nome está dizendo, ele vai, né, regenerar partes do corpo que foram perdidas. Uma coisa bem interessante é que nas planárias, vamos então falar das planárias, que é o primeiro representante aí da classe dos platelmintos, a classe turbelária, que a maioria é de vida livre, não causa problema na gente. Existem as outras que são parasitárias. Eles são seres que têm, como eu falei, na planária tem aqueles ocelos, tem aquela cefalização, tem as células flama, tem os protonefrídeos, e que tem essas células flamas e esse poro excretor,
E no caso da planária em particular, a fissão binária ela acontece que o animal é um só e ele vai se dividindo em dois, né? E forma dois seres. Isso é uma espécie de clonagem. Outra bem interessante é que os cientistas, os pesquisadores notaram que se você cortar ela em 3 partes, se ficar só a região anterior, a região mais cefálica, né? A cabeça que não é ainda, ela gera a região do meio e a região final. Se ficar só a final, gera as outras duas. Se ficar só o meio, gera a de cima e a de baixo. Isso acontece por conta de células indiferenciadas que são originadas do mesoderme. Então veja que esse mesoderme ele vai originar o tecido de preenchimento. Esse tecido de preenchimento, né? A mesoderme, então, ela vai ser responsável porque esse tecido de preenchimento tem células que têm a capacidade de se alongar e de se retrair, garantindo o movimento desse ser. Além disso, essas células elas são indiferenciadas. Tem um agrupamento de células, uma massa de células que podem se transformar em outras, seriam as células tronco. Então, quando corta o animal, ele demora aproximadamente de 14 a 23 dias para ser regenerado. Você coloca ele no ambiente favorável, né, dependendo logicamente da temperatura, da época do ano, e aí varia de 14 a 23 dias. Ele forma-se completamente. Isso é a reprodução assexuada, por regeneração. A reprodução sexuada, ela ocorre pela troca de gametas. Os dois, a planária, ela é hermafrodita. E aí, nesse caso, as duas planárias se juntam e trocam espermatozoides. Fecundação cruzada. Os dois vão ter filhotes. Vão colocar as larvinhas, né, depois do zigoto, as larvas. Essas larvas são iguais aos adultos. Então eu vou ter união, fecundação dentro. Então, fecundação interna. Desenvolvimento. Como é que essas larvas se desenvolveram? Se as larvas, o estágio larval, né, jovem, é igual ao adulto, a gente diz que esse desenvolvimento é direto. Se é diferente, indireto. Então, como os filhotinhos, as planáriazinhas, são iguais às adultas, tem tudo que as outras têm, é um desenvolvimento direto. Vamos agora então falar de alguns termos que serão necessários durante a nossa aula, porque a gente vai falar das doenças. Dentro dos platelmintos a gente tem os parasitas. Parasita é todo ser que se aproveita dos recursos, dos nutrientes de outro e usa isso e causa prejuízo ao seu hospedeiro. O hospedeiro é o que é prejudicado pelo parasita, que usa esses recursos ou nutrientes. Esse parasita ele pode viver fora do corpo ou dentro do corpo do hospedeiro. Então, quando é fora do corpo, é ectoparasita, um piolho, um carrapato, uma pulga, uma muriçoca, né? um marimbondo, não, uma muriçoca, um inseto, sei lá, hematófago, né? Que bebe sangue. Agora, se for dentro do corpo, um verme que entrou no seu corpo, a gente diz que é um endoparasita. A exemplo da solitária. Outra coisa é o agente etiológico. A gente já falou disso lá na aula de protozoários. Quem não assistiu, dá uma assistida aí, eu vou colocar o link aí, né, para vocês assistirem. Bem interessante. Os agentes etiológicos são aqueles causadores da doença. Ele pode entrar no seu corpo por penetração ativa, quando ele mesmo possui mecanismos para isso. Então, imaginem o bicho geográfico, que não é desse grupo. Imagine a cercária, que é desse grupo, que é o cistosoma, ele entra na pele. Então ele tem capacidade de penetração ativa. Quando ele não consegue, precisa ser levado por outro, a gente diz que é a penetração passiva. Por exemplo, quando ele precisa ser trazido pela água ou por um outro organismo para dentro do seu corpo. Por uma fruta, por um legume, enfim. A gente pode então falar também da questão do ciclo de vida. Esses seres, o ciclo de vida é o período em que ele fica em um organismo se desenvolvendo e passa para outro, a fim de infectá-lo também.
Pode ter um hospedeiro só. Quando tem um hospedeiro só, a gente diz que esse ciclo de vida, né, ou esse ciclo evolutivo aí, ele é monoxênico. Tá na aula de protozoários isso também. Monoxênico, 1. Então só tem um hospedeiro. Heteroxênico tem 2 hospedeiros. E aí eu posso ter o hospedeiro intermediário, que é aquele hospedeiro onde o ser vai se desenvolver de maneira assexuada. O hospedeiro definitivo é aquele onde o parasita vai se desenvolver de maneira sexuada, mistura gametas. Beleza? Heteroxênico tem 2 hospedeiros, intermediário e definitivo. Intermediário é o estágio larval, reprodução assexuada, definitivo, estado adulto, reprodução sexuada com troca de gametas. E as doenças causadas pelos platelmintos, que a gente está chamando de vermes, são chamadas, portanto, de verminoses. Então, a primeira verminose que nós vamos falar é a esquistossomose. Essa doença ela é causada pelo Schistosoma mansoni, é o agente etiológico. É uma doença que existe no Brasil, em vários lugares do mundo, inclusive aqui, por exemplo, causa uma série de mortes na região Nordeste e em outros lugares do mundo também. A gente vai falar disso mais à frente. A esquistossomose, causada pelo Schistosoma mansoni, a gente vai ter então, que são seres dioicos, vai ter o macho e vai ter a fêmea. E eles apresentam dimorfismo sexual. O que significa isso? Significa que a fêmea é diferente fisicamente do macho. A fêmea é maior, né, bem mais alongada, não é esse tamanho, né, bem mais alongada e bem mais fina. E ela vive no corpo do macho. Veja que interessante. O macho ele tem uma abertura, né, no corpo dele chamada de ginecóforo. Esse ginecóforo ele abriga a fêmea. Ela só sai para pôr os ovos, se reproduz ali dentro, faz sexo com ele ali dentro e depois põe os ovos e volta. Veja que matrimônio interessante, né? A gente atribui o termo cistosoma. Cisto quer dizer abertura. Essa abertura aí, essa cavidade. Zoma vem de soma, corpo. Então, abertura no corpo. O cistosoma, o macho, tem essa abertura que abriga a fêmea. Beleza? Eles têm uma estrutura, né, para se fixar no seu hospedeiro e daí ficam sugando o sangue. Eles são hematófagos também. Vivem no fígado e no intestino dos seus hospedeiros definitivos. Vamos agora então falar do ciclo, né, de vida deles. Lembra que é uma fase de um hospedeiro para outro? Bom, primeiro vamos falar do ciclo de vida no molusco. O camarada infectado, quando ele defeca, e essas fezes contêm os ovos, que tem uma ponta, é bem fácil de observar no microscópio, você observa aí na imagem que vai ser colocada. Esses ovos, eles vão dentro dele proporcional num ambiente favorável, de preferência bem úmido, água, né? Um rio com pouco movimento, né? Com pouco fluxo ou moderado, uma lagoa, um açude, né? Uma represa. Esses ovos então vão formar uma larva chamada de miracídio. Então imagine quantos ovos não foram colocados. Cada ovinho vai formar um miracídio. Esse miracídio, que é uma larva ciliada, ele sai e tem que, por obrigação, encontrar o hospedeiro intermediário, que é o molusco. Esse molusco é um gastrópode, né? E ele tem essa concha aqui, deixa eu mostrar a vocês. Esse molusco ele é do gênero Bionfalaria, ele é um planorbídeo e não, é importante porque tem gente que acha é um caramujo. Caramujo é aquático, mas tem, por exemplo, alguns caramujos que são comestíveis. Esse não. Tem um que é muito comestível em alguns lugares, que é o aruá. É um mais escuro. Esse planorbídeo, ele é assim, ó. É esse aqui. Deixa eu segurar aqui para não... Esse aqui. Ele é pequenininho. Tá vendo o formato do corpo dele, da concha dele? Esse é o planorbídeo, do gênero Bionfalaria.
o miracídio tem que achar ele. Quando ele acha esse planorbídeo, ele vai formar um esporocisto, que é uma outra forma larval. E dentro desse esporocisto vai se desenvolver uma larva por mais ou menos 3 a 4 semanas. Cada miracídio que virou um esporocisto vai dar origem a uma larva chamada de cercária. Dentro de cada um miracídio, então tem um ovo que vira um miracídio, entra no molusco, e esse miracídio, depois de esporocisto, vai dar origem a 1.000 ou 3.000 cercárias. Absurdo, veja que número gigante. Essas cercárias são larvas nadantes, bem ativas, que tem uma cauda bifurcada. É essa cercária que vai entrar no corpo do homem, do hospedeiro definitivo. Então elas têm mais ou menos 3 dias de vida. Tem pesquisadores que falam em 2. Dentro do corpo do planorbídeo, né, a gente vai encontrar essa parte mole, que isso é o corpo dele. A gente vai falar isso lá nos moluscos. Isso aqui não é o cistosoma, viu, gente? Isso aqui é o corpo do molusco, que vive aqui dentro desse aqui, planorbídeo. Essa cercária, ela é mais ativa durante os períodos de muita luz e muito quente do dia. Então você evite tomar banho em lagoas, em lagos, em açude, em represa, nas horas mais quentes, 10 horas até 4 horas da tarde. Ah, mas se eu tomar depois eu não pego, corre o risco, mas é menor, você não vai arriscar, né? Quem arrisca vai petiscar esse verme aí no seu corpo. Quando essa cercária entra na pele, ou o cara deu uma angolada, pega pela ingestão também, viu? No caso, não é lá na região, na cavidade estomacal, porque geralmente os ácidos estomacais eliminam. É na região oral, eles entram pela pele, pela mucosa oral. Ocorre, né? Quanto mais cercária tiver, mais fácil isso. Não é só pela pele ferida, a pele intacta. Quando ele entra pela pele, ele vai causar uma certa coceira, uma certa ardência. Por isso tem até um dito: se nadou e coçou, é sinal que pegou. Você então teve essa cercária no seu corpo, ela vai ficar alguns dias ali, uns 3 dias, na sua derme, e daí depois ela vai migrar para a corrente sanguínea. Dali ela vai para o coração, vai para o pulmão, e uma semana depois, aproximadamente, né, de 1 a 3 semanas, ela vai chegar no fígado pela veia porta. Chega no fígado e a leopa vai se desenvolver por 1 mês. As cercárias, macho e fêmea, começam a se desenvolver. Viram então o cistosoma adulto, que é esse